Capítulo da página 6. Bom, gente, vocês vão acompanhar comigo o resto da história, porém, não é o final. E outra coisa, tem o capítulo um, 2, a página um, 2, 3, 4, 5 e agora a 6. Vocês vão me desculpar que eu erro muito, porque eu não estou lendo nada, vem do cérebro meu. Eu vou fazendo a história de acordo com o que vai saindo no meu cérebro. Então, às vezes, dá umas conversas erradas. Vocês me perdoem aí, porque boa vontade eu tenho, só não sei. Então, vamos lá. O pai do menino ficou na decisão de ou ir ver a mulher no hospital ou ir atrás do menino. Tem horas que o homem tem que tomar decisões difíceis. Essa foi uma delas. Porque se ele fosse atrás da mulher, a vontade dele, o coração dele era ficar próximo da mulher. Mas a lei proibiu ele de chegar perto. Tem isso ainda, né? Hoje, com esse negócio de Maria da Penha e. Como é que fala? E o direito de manter ele longe, que ela tem, ou, como é que chama? É medida protetiva. E a medida protetiva deixa muito casal na pior. Nesse caso aí, ele queria estar próximo dela para se ela caísse, ele desse um remédio, uma coisa e outra. Mas a justiça fala o quê? Que se ele parecer perto é para prender. Pronto, acabou a alegria do homem. Então, o que aconteceu? Ele teve a segunda opinião, que é ir atrás do menino. Bom, ele estava indo atrás do menino, mas enquanto isso, vamos lá na cadeia onde está o avô do menino. Na cadeia, o que acontece é o seguinte: o avô do menino está preso e está sendo muito bem cuidado pelos presos. O motivo dele estar preso é porque o detetive desconfia dele, ou é uma vingança também, não é bem desconfiança, é mais uma vingança. E ele está preso por causa de uma vingança do detetive. Quem quiser saber qual é a vingança, vocês têm que olhar lá no capítulo anterior. Aí, no caso, vamos ver o homem preso, o que acontece? O que acontece é que ele sentou lá na cama, que ele chama de jeca, sentou na cama e ouviu um preso chorando. Aí ele perguntou: o que você fez para estar aqui? Aí ele falou assim: nós entramos numa casa, amarramos a mulher e as crianças e roubamos a casa. Nós éramos 5, a polícia matou 2, ficou 3 vivos. E aí, me conta aí, como é que aconteceu isso? Como é que você entrou nessa? Ah, eu entrei nessa porque os ricos são folgados, escravizam a gente desde quando a gente era negro, desde quando a gente era escravo, até os dias de hoje eles escravizam a gente. Mas você não é preto, você não é, rapaz, você é branco, mané. Conta essa história direito. Então, eles são muito folgados, eles têm dinheiro, eles fazem por causa da gente. Aí foi por isso que você foi roubar. Aí foi, você não tem vergonha nessa cara sua? O, o avô do menino falando. Você já parou para pensar que Deus ama mais um do que os outros? E ele tem todo o direito, ele é o nosso pai, ele pode fazer com nós o que ele bem entender. Se ele deixou aquele homem rico, é porque ele ama ele mais do que ama você. E você vai tá com inveja, foi lá roubar? Ou você. O que houve com você que você não pode ser humilde? Rapaz, nesses dias aqui os ricos mandam. Quando chegar a sua vez, lá no céu Deus manda. Agora você que pegou o caminho errado, que é roubar o rico. Rapaz, já viu falar que quem Deus abençoa, você também tem que abençoar? Quem Deus amaldiçoa, você também tem que amaldiçoar? No caso do rico, se ele ficar mais rico, levanta a mão para Deus e agradece. Agora, você passa dificuldade? Você passa dificuldade porque você não respeita Deus. É simples. Não era para você estar aqui. Mas você foi roubar o rico. Para pensar. Se ao invés de roubar o rico, você fosse lá dar um presente pro rico, você estaria aqui hoje chorando? Não estaria. Então isso aí é mais uma que você aprender.
respeite as vontades de Deus. Quem for rico, levanta a mão e agradece. Quem for pobre, luta para sair da pobreza. Se não sair, lembra que tem um Deus amanhã ou depois, ele vai te recompensar. Esse é o conselho do velho. E o rapaz chorando estava, chorando ficou. Quando tinha oração ali junto com os presos, o velho não participava, o avô do menino não participava, porque ele achava que era tudo falsidade. Eram uns caras que matava, roubava, estuprava e tal, e ele via que aquele ali, enquanto eles estavam orando, eles eram amigos. Quando parava de orar, o pau quebrava. Então ele ficava quietinho no canto dele. E aí ele começava a pensar no menino. Bom, certa vez ele estava no pensamento dele, o menino estava brincando. E ele estava próximo do menino. O que houve com o menino que é tão importante ele lembrar? O menino ficava jogando pedra dentro d'água. E ele foi jogando pedra cada vez maior. Aí o avô perguntou, mas por que você joga essa pedra? A pedra faz o ângulo que eu tenho que pular para não me machucar. E quem falou isso para você? Ó, veja como a pedra vai e não bate no barranco, não bate nada. E veja a curva que a pedra faz. Então eu teria que fazer mais ou menos esse mesmo trajeto com o meu corpo. E ele mergulhava e saía muito bem do outro lado. O avô dele ficou assim, sem poder falar nada, porque não entendia do assunto, não, não nadava, não sabia nadar. Mas ficou pensando se faz sentido ou não. O menino era muito inteligente. Ele gostava de fazer armadilha para pegar gato. Gostava de pegar o gato de surpresa. Você já tentou pegar um gato de surpresa? Você não vai conseguir. Bom, enquanto isso o menino estava lá na floresta. E o pai foi atrás. O pai passou pelos caminhos que o menino passou. O terreno que era cheio de pedra, o local onde o menino enfrentou a onça, o local aonde ele matou o urso e passou por onde também no lugar onde o menino deu fim nos traficantes. Por que ele achou o menino? Lembra da corda? O menino tinha preguiça de cortar, de tirar a corda das árvores, e ele cortava a corda, deixando o pedaço de corda amarrado no pé de árvore. Então o pai foi e falou, ele teve aqui. Quando ele matou o urso, ele tirou um pedaço do urso para comer. E aonde ele fez a fogueira, o pai viu que foi ali que ele fez a fogueira, porque o jeito dele botar as pedras era o jeito que o avô ensinou ao pai. Então aprendeu ali, foi o neto e o pai sabia fazer aquela fogueira, mas é o jeitinho de colocar as pedras e afastar os matos secos de volta da fogueira para não queimar a coisa, tudo indicando certinho. Então era o filho dele, ele sabia que era o filho dele. Por incrível que pareça, o pai dele teve uma dificuldade também. Quando ele estava nadando, uma sucuri enrolou nele e derrubou ele para dentro d'água. Ele com a mão segurou o pescoço da cobra, que já estava para engolir ele, segurou ali entre a cabeça